Olá, sou Milton Atum, autor do romance Dois Irmãos, que está na lista de livros do vestibular da FUVEST. Primeiro quero expressar meu contentamento, né? Saber que tantos jovens, né, de São Paulo e do Brasil vão ler esse romance. É um livro que eu demorei quase 10 anos para escrever. Para começar a falar de Dois Irmãos, acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que ele é um livro muito lido. Claro, na dimensão do Brasil, do que significa ser um livro muito lido, né? Ele é um livro que vendeu já desde sua primeira edição muito. Então, a primeira edição teve a venda completa, e ele é um livro que foi passando por processos de impulsionamento dessas vendas, né, dessa divulgação. Então, ele foi em terceiro lugar no Prêmio Jabuti, que talvez seja o prêmio mais importante da literatura brasileira. E anos depois ele teve duas novas ocasiões que impulsionaram essas vendas, né? Então a primeira foi uma adaptação feita para os quadrinhos, por dois irmãos gêmeos também, que é o Fábio Moon e Gabriel Bá, uma ótima adaptação, inclusive. E depois foi adaptado para uma minissérie da TV Globo, com o Cauã Raymond, inclusive, que impulsionou também a venda em mais de 5 vezes, né, em relação à edição anterior. Então, acho que, para a gente ter claro, assim, é um livro que ele é pop. Dos livros que estão na FUVEST, é um dos mais pop. E aí eu falo isso não só no sentido dele ser muito bem vendido, né, um best-seller, como também da forma do livro, né? Ele é um romance que ele vai tratar de temas que compõem toda boa fofoca. Então vai ter briga entre irmãos, vai ter disputa por amor materno, vai ter traições, vai ter conflitos amorosos, enfim, tudo isso que a gente vê presente nas novelas e nas grandes histórias que fazem muito sucesso, que circulam muito, vai estar nesse livro. E eu acho que ele tem um outro aspecto que é interessante nesse sentido, que ele vai unir tudo isso junto com questões sociais muito amplas, né? Enfim, questões sociais muito densas e complexas. Então, é uma oportunidade para vocês, estudantes, de tomarem contato com um livro que é ao mesmo tempo divertido de ser lido e trata de questões sérias. E, inclusive, eu acho que a FUVEST, nesse sentido, ela se torna um novo motor de vendas, de divulgação e de circulação desse livro, né? Porque agora uma série de estudantes também vão ter contato com essa leitura. E aí, em relação a isso, acho que tem uma ponderação importante a ser feita, que apesar de existir essas adaptações, que são ótimas, tanto a minissérie quanto a história em quadrinhos, o que se pede na FUVEST é a leitura do romance. Então, aproveitem essa ocasião e façam essa leitura do romance, que vocês vão se divertir. Uma outra coisa que acho que é importante da gente pensar nesse livro é o modo como ele começa. A gente tem essa figura do narrador, que é essa figura que está no quarto de despejo, né, para usar o termo da Carolina de Jesus, dessa casa que estrutura o romance. Então tem esse olhar do quarto de despejo para a sala de visitas. E ele, no começo, a gente não sabe exatamente quem que é esse narrador e tal, um pouco pela própria cena que dá início a esse romance. Então, a gente tem esse olhar narrativo olhando para uma senhora no leito de morte, perguntando para uma outra pessoa, na língua materna dela, se os seus filhos fizeram as pazes, né? Enfim, eu acho que isso dá dimensão um pouco do conflito que vai organizar esse romance ou que vai estruturar o andamento narrativo dessa história. Do começo ao fim, submeter os conflitos e as histórias que ele cria ao espaço em que essa história é narrada. Muito pelo contrário. Eu acho que ele narra tanto Manaus, quanto a cultura manauara, quanto as populações que compõem aquela cidade, sejam de imigrantes, sejam de brasileiros, enfim, há mais tempo ali, de um ponto de vista que procura sempre enxergar essas figuras, esses personagens em trânsito, em transformação, não cristaliza, não cria um certo olhar exótico para essas figuras, para esses personagens. E isso é importante narrativamente. Por que eu diria isso? Porque não é um olhar turístico literário, um turismo literário para Manaus. Muito pelo contrário, é uma representação de Manaus, uma criação literária de Manaus que pensa Manaus como integrada ao Brasil como um todo. Não é um espaço que está deslocado dos processos sociais que o Brasil vive. Muito pelo contrário, ele está totalmente integrado. Ao longo do romance a gente vai ter contato com vários processos históricos fundamentais da história brasileira que ganham especificidade em Manaus. Claro que tem a singularidade da vida manauara, mas isso não significa que ele está deslocado do Brasil como um todo.
É um romance que fala da cidade, né? Fala de Manaus, fala da memória, fala também da imigração, conta um drama familiar, né? A rivalidade desses irmãos, dos gêmeos, né? Dessa paixão incomum da mãe por um dos filhos, né? A história do pai, enfim, e é narrado por um jovem, né? Por um menino que não pertence à família, que vem lá de baixo, de uma família humilde, filho de uma indígena, que também trabalha na casa desses imigrantes libaneses em Manaus. Então eu quis que o narrador fosse um narrador não da elite, mas, vamos dizer, que viesse de baixo, de uma classe social, né, mais humilde, né? E isso faz muita diferença, porque quem conta a história é alguém que não pertence diretamente à família. É alguém que está numa espécie de limiar entre o mundo de fora e o mundo de dentro, né? Quer dizer, ele não é um parente direto. E o livro fala também sobre a história de Manaus, como que Manaus se tornou uma cidade que era belíssima, uma cidade que foi se transformando, né, com esse progresso, entre aspas, que acabou destruindo a memória urbana, né, o centro histórico da cidade. Eu fico muito contente em saber que milhares e milhares de leitores vão ler o livro. Eu espero, tenho a esperança de que seja lido com algum prazer, né? E acho importante também, importantíssimo, fundamental, que os jovens frequentem a literatura. A literatura está um pouco em declínio, né? Ela está um pouco ausente dos nossos hábitos, né? Não só no Brasil, no mundo todo, né? Mas a literatura, ela é fundamental para a nossa vida e para qualquer profissão. Qualquer profissão, qualquer profissional, quando ele lê livros, quando ele lê bons livros, ele se humaniza. Ele entende muito mais quem ele é, ou quem ela é, e entende muito mais o tempo e o mundo em que ele vive. Por isso que a literatura é a própria vida, no fundo.